Mais uma aula de matemática. Agora nós vamos iniciar a aula de número 12. Nosso tema principal é estatística e hoje nós vamos abordar as principais características sobre mais um tipo de medida, né? Agora são as medidas de dispersão. Vamos lá então, porque na aula anterior nós vimos as medidas de tendência central, né? Bem, vamos iniciar. Nós vimos as medidas de tendência central, né? Nós sabemos que nós temos a média aritmética, que pode ser ponderada também. Nós temos a moda e temos a mediana. E sabemos o conceito de cada uma delas. A questão é que as três, elas têm um objetivo, tá? Essa medida de tendência central, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? É concentrar no único número os vários valores de uma variável quantitativa. Ou seja, você vai ter um grupo de valores, um conjunto de valores, e esses valores eles podem ser concentrados ou na média, ou na mediana, ou na moda. Só lembrando que a média é o somatório dividido pela quantidade. A mediana coloca-se em ordem, crescente ou decrescente, busca o termo central. Considere se é par ou se é ímpar. E a moda é aquele que tem maior frequência, aquilo que está em moda. Então, qual é o objetivo dessas medidas? É isso aqui, ó. Vocês estão vendo esse símbolo, as setinhas apontando. Então, de vários conjuntos, de vários valores que você tem, você vai concentrar num único número. Olha, ó, concentrar em um único número os diversos valores de uma variável quantitativa. Esse é o objetivo das medidas de tendência central. Porém, existem algumas situações em que essas medidas elas não são suficientes, elas não vão conseguir satisfazer o fim proposto. Por isso que entra em cena quem? As medidas de dispersão. Nós vamos medir como é que estão espalhados os números. Basicamente é isso. Medir se eles estão muito próximos, estão muito longe um do outro. Então, nós vamos abordar o estudo, né, em que as medidas de tendência central não conseguem satisfazer determinadas situações. Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos estudar primeiro uma situação em que a medida de tendência central ela é suficiente, a gente consegue utilizá-la de forma precisa, certeira. Ó, veja o seguinte, vamos aqui. O critério de aprovação em um concurso estabelece que o candidato deve realizar 3 provas e obter, com suas notas, média igual ou maior que 6. Nesse caso, a informação que o candidato obteve é 7,5. Então, é suficiente para concluir que ele está aprovado. Então, vamos ver aqui, ó. Condição para ser aprovado. Qual é a condição do enunciado? Ter uma média maior ou igual a 6. E qual foi que ele tirou? 7,5. Então, logo eu consigo concluir a partir desse dado que esse candidato foi aprovado. Então, realmente ela conseguiu aqui satisfazer. Então, pessoal, está aí explicado. É uma situação que a gente consegue utilizar essa medida, né, a média de tendência central, entender que ela realmente ela é suficiente para a gente tomar uma decisão ou entender alguma coisa, né? Vamos lá para a situação 2. Agora vejamos quando essas medidas elas não conseguem ser suficientes, tá? Medidas de tendência central não são suficientes. Olha o caso aí, ó. Uma pessoa é encarregada de organizar atividades de lazer para um grupo de 6 pessoas e recebe a informação de que a média de idade do grupo é 20. Então, tá aqui, ó, a média de idade do grupo é 20. Nesse caso, apenas a informação da média não é suficiente para planejar as atividades, pois podemos ter grupos com médias de idade de 20 anos e características totalmente diferentes. Então, agora a gente vai analisar 3 grupos, o grupo A, B e C, e cada um deles vai ter uma característica que vocês vão perceber ao longo, e que a média é a mesma. Vamos iniciar então com o grupo A.
O grupo A, nós percebemos que todos os integrantes, né, os 6 integrantes, eles possuem 20 anos. Tá? Bem homogêneo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular a média. A média só pode ser quanto? Só pode ser 20, né? Você vai somar todos os valores e dividir por 6. Tá bom. Agora vamos lá para o grupo B. Olha o grupo B. Temos pessoas jovens, né? 22, 23, 18, 19. Muito parecidas as idades aqui deles, né? No outro foi tudo igual, agora aqui bem parecido. Vamos fazer o cálculo da média. Nós vamos encontrar também quanto? 20. E agora vamos para o grupo C. Agora perceba aqui no grupo C. O grupo C, ele tem uma criança de 6 anos, tem um idoso de 62, tem um adulto, 39, tem uma criança, outra de 4 anos, tem uma outra criança de 8, tem um bebê, né? 1 ano. Está mamando ainda a criança aqui, ó, um bebê. Então vocês percebem que aqui, se a gente for utilizar a média, vai dar 20. E pela situação, a pessoa está responsável por criar o quê? Uma atividade de lazer. Então, simplesmente, só pela média aritmética, você não consegue, a pessoa não consegue projetar, fazer um plano para uma atividade de lazer. Por quê? Porque o grupo C tem criança, então você teria que fazer atividade diferente. É como se você fosse agora contratado para fazer uma atividade de lazer e lhe desse só a média. Então, dar só a média para você, fornecer só a média, não dá condições de você se organizar para preparar uma atividade para aquela equipe, aquele grupo de pessoas. Então, você está percebendo que a média, nesse caso, não foi suficiente. Olha aí, 20 também. Bem, vamos observar algumas coisas nessa análise desses 3 grupos, né? Então, aqui, primeiro, a medida de tendência central não foi suficiente para caracterizar o grupo C, pois lá nós vimos que tinha crianças, idosos e adultos, né? Ou seja, nós vamos ter que recorrer a novas medidas, que é essa que nós vamos estudar hoje, que são as medidas de dispersão, ou seja, aquelas que expressem um grau no grau de dispersão, que elas estão espalhados. Como é que esses valores estão espalhados, né? Dispostos. Então é isso que nós vamos tentar entender agora, tá? O grau de dispersão, ou seja, o grau de dispersão, ele vai dar esse grau de distribuição dos valores, se eles estão muito próximos ou estão muito espalhados, né? São 2, a variância, comentamos na aula passada, e o desvio padrão. Então, é a partir deles que você pode caracterizar um grupo de forma eficiente. Tá? Só usando medida de tendência central, a gente pode recorrer num erro, como aconteceu lá no grupo C. Então, nós temos aqui a variância e o desvio padrão. Eu vou apresentar para vocês a fórmula é essa daí, ó. Você tem variância, aqui em cima você tem um somatório. Esse somatório vai do índice 1, esse I é o índice, tá aqui, ó, até o enésimo valor. Você tem os desvios, que no caso é a diferença do valor da variável menos a média, ao quadrado, tá? Desvios ao quadrado, dividido por N, que é a quantidade de valores. Eu vou passar para vocês aqui um passo a passo, como a gente vai obter essa variância. Passo de número 1. Determine a média. A média nós sabemos que é a soma dos dados divide pela quantidade. Você vai precisar dela, ela é a base do cálculo da variância. Passo 2. Você vai calcular os desvios. Não eleve ao quadrado ainda. Só faça a diferença de um valor menos o outro, de todos. Cada valor vai ter o seu desvio. Está desviando quanto da média? Só que ele vai desviar positivo e negativo. E por fim, a gente aplica a fórmula da variância.